A partir de hoje, vale uma nova alta do diesel, 9% nas refinarias. O Banco Central divulgou a ata do Copom, reforçando a alta da inflação e, portanto, vem mais alta nos juros por aí. Ou seja, quando a gente recorta e cola essas duas notícias, inflação, três, né? Inflação, mais juros, mais combustíveis descontrolados. A gente vê um país também fora do prumo, Juliana. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Sheila, bom dia para o ouvinte. Saudade aí do Boixá, né? Sempre bom lembrar dele. Bom, a gente tem, a partir de hoje, então, a alta do diesel, que a gente conversou ontem cedo, antes da divulgação, que a expectativa era essa, então, a crônica de uma morte anunciada. Petróleo muito alto e uma expectativa ainda de patamares elevados, principalmente do diesel, quando se comparava o preço que estava sendo cobrado aqui no Brasil e cobrado no mercado internacional. O que a Petrobras disse? Que precisaria aumentar o preço não só por conta do lucro, ali, da perda que a Petrobras tinha, questão contábil, mas pelo risco de desabastecimento. A Petrobras escreveu no comunicado que cerca de 30% do diesel vem de fora, é importado, não pela Petrobras, mas por outras empresas importadoras. Então, qual é o risco de desabastecimento? É manter o preço durante muito tempo aqui dentro do Brasil mais baixo do que lá fora, então os importadores vão ficar desestimulados, obviamente, de comprar mais caro fora para vender mais barato aqui dentro, então não compra-se e, como a gente não é autossuficiente em combustível, principalmente aí no caso do diesel, como escreve aí a Petrobras no comunicado, a gente poderia não ter a importação em quantidade suficiente para abastecer o mercado nacional. Então, falta de combustível, obviamente, provocaria uma alta de preços muito maior e ia ter aquela confusão, né? Não podemos nem imaginar, não só em termos de preço, mas em termos de impacto econômico, um risco de faltar combustível. Eu questionei o Décio Oddone ontem numa entrevista, que é ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, numa entrevista no Band News, se havia, de qualquer maneira, um exagero, um abuso no lucro da Petrobras, porque quando a gente compara o lucro da Petrobras com outras petroleiras no mundo, é quase o dobro o lucro da Petrobras. O que o Décio me explicou é que não tem abuso. Por quê? Porque a Petrobras tem hoje uma produtividade muito alta, quando você olha os custos de extração do pré-sal, que é muito baixo pela quantidade, o volume de petróleo ali no pré-sal. E durante os últimos anos, a Petrobras precisou se desfazer de negócios que não eram muito lucrativos por conta, né, de má gestão do passado e corrupção. Então, a Petrobras, depois de muito tempo, ficou, na verdade, numa situação positiva. E qual é a estratégia para proteger a população que ele fala, e a gente tem conversado muito aqui, é que o governo federal, enquanto acionista majoritário da Petrobras, deveria usar essa distribuição de lucros em prol da sociedade, fazendo políticas públicas. O que eu apurei na equipe econômica é que eles são contra fazer subsídio nesse momento ao diesel, porque teria que fazer via crédito extraordinário, não tem espaço no orçamento público para respeitar aquela regra de teto de gasto que limita crescimento de despesa pública. E aí poderia criar uma espécie de risco fiscal, o dólar poderia disparar, no final das contas o dólar sobe muito, acaba diminuindo o efeito, né? Você neutraliza o efeito de uma política pública que é controlar preço de combustível. Mas, enfim, Megali, Sheila, eu acho importante, de qualquer maneira, que a sociedade pressione para que o governo tome providências, porque não tem dinheiro para fazer política pública, mas tem dinheiro para aumentar salários, por exemplo, no serviço público. Tem dinheiro para um monte de coisa quando se quer ali na política. Então, acho que falta uma resposta contundente, inclusive dos governadores, que não quiseram abrir mão do imposto, que justiça seja feita. O governo federal baixou o imposto para tentar diminuir preços de combustível, o PIS/COFINS, só que o que mais pesa no combustível é o imposto estadual, né? O ICMS. Em ano eleitoral, obviamente, mesmo com caixa cheio, os governadores não querem abrir mão de redução de ICMS. Então, acho que tem que ter uma pressão, sim, porque
sempre os políticos encontram alguma forma quando tem interesse para arrumar dinheiro e dispositivo para ajudar a sociedade, né? Uhum. Ô Ju, ontem eu estava entrevistando o Adriano Pires, né? Diretor do Centro de Infraestrutura, Centro Brasileiro de Infraestrutura, quase chegou a ser presidente da Petrobras, houve o convite, foi indicado, enfim, mas acabou recuando. O Adriano Pires, além de defender redução dos impostos e também a necessidade, sim, ainda que de modo provisório, de se criar um fundo para subsidiar o combustível, como vem fazendo outros países, trouxe um alerta muito importante também, fiquei preocupada, que é o fato de países da Europa, à medida que a guerra não tem uma previsão, ou a gente não tem nenhum dado concreto de que essa guerra vá chegar ao fim, ela continua se estendendo, né? Que países da Europa, que hoje dependem do gás russo, têm se utilizado ou reservado o diesel como combustível alternativo para o aquecimento no fim do ano, com o inverno europeu, ou seja, uma tendência de que o diesel permanecendo ali, sendo segurado na Europa, isso vai implicar em novos aumentos no litro do diesel nos próximos meses. Isso é bem preocupante também, né? Não, isso que você colocou é realmente muito preocupante, porque os especialistas têm alertado que o diesel está num patamar muito alto no mundo e que a tendência é continuar assim. Eu perguntei também para o Décio Oddone, que é também especialista, né, como o Adriano, se a gente pode ter aumento de gasolina, ele diz que sim. Ou seja, a gente tem uma situação que é insuportável, o Banco Central falando agora de manhã que a inflação tem surpreendido, que eles vão aumentar juros mais uma vez, deixam a porta aberta para mais altas de juros, no momento que a população está muito endividada, você tem um crédito que vai enforcando ali a capacidade de financiamento das empresas também. Então, a gente sabe que é um fenômeno mundial, a inflação, mas aqui no Brasil a inflação chega no momento em que a economia ainda está muito debilitada, o desemprego é muito alto, então é uma questão de justiça social, políticas públicas existem para esses momentos de emergência. O dinheiro da Petrobras, que é distribuído para a União, é um dinheiro da sociedade e esse dinheiro precisa ser revertido de alguma maneira para a sociedade no momento em que, diferente de outros países como os Estados Unidos, tem pressões inflacionárias fortes, mas tem um desemprego muito baixo. E a situação é bem mais difícil aqui no Brasil, né? E vejam como um problema gera outro, né? Vocês calculem o que seria uma Europa subitamente passar a utilizar em milhões de casas aquecedores movidos a diesel, no momento em que os países estão tentando reduzir a sua emissão de poluentes. Mas, enfim, isso é um assunto para logo mais.